a sua Bíblia aí agora, meu amado, minha amada. Hoje, como um dia de família, nós não poderíamos deixar de falar de família na palavra, né? Uma família inabalável. Então, hoje, Deus quer falar conosco nesses dias em que a fé de alguns está balançando, a expectativa com relação às coisas de Deus está enfraquecida por conta das circunstâncias adversas, nesses dias em que o mundo parece ter sofrido um grande terremoto no que diz respeito à fé em Jesus Cristo, nós como igreja precisamos colocar os nossos olhos na palavra para nós não nos abalarmos. Para que esses rumores, como eu já disse, essas situações que nos cercam inevitavelmente, não façam a nossa fé morrer. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí? Vocês estão comigo aí? Aleluia! Então, durante a palavra, eu quero te dar essa liberdade, tá bom? De você soltar a sua voz aí, dar glória a Deus, entrar na mensagem, entrar na palavra, tá bom? Porque senão a gente fica aqui só como, digamos assim, narrador, e vocês como espectadores. Vocês sabem que essa igreja não adota esse modelo, né, de espectador. Quem está ouvindo a palavra não é mero espectador, é alguém que está com expectativa de ver o efeito dela, de participar da glória de Deus em meio àquilo que a palavra está liberando sobre nós. Amém? Glória a Deus por isso. Salmo de número 127. Salmo de número 127, a partir do versículo 1 até o 5, nós vamos ler a seguinte palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus por sua palavra, poder assentar, queridos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, ao fazer-nos pensar nessa direção. Família inabalável. A sua família pode se tornar uma família inabalável. Inabalável não no sentido da esperança que a gente tem em relação às circunstâncias desse mundo, mas no que tange a nossa fé na palavra, a nossa fé nas escrituras sagradas. As escrituras sagradas, elas nos apresentam que é possível, por meio da fé, nós não sofrermos abalos, nós não sofrermos a ponto de colocarmos todos os princípios que aprendemos, toda a nossa vida estabelecida em Deus, em ruínas. O Senhor nos garante, o Senhor é fiel. Então, Salomão escreve esse salmo. A primeira informação que a gente precisa destacar aqui é Salomão. Por quê? Salomão, de todos os salmos que foram escritos, Salomão escreve 2. Escreve 127 e o 72. Por que eu cito essa situação? Porque Salomão foi o homem reconhecidamente mais sábio de todas as eras, com exceção de Jesus. Então, quando ele fala a respeito deste salmo, ele está dando uma recomendação. Deus está usando a sabedoria de Salomão para dar a todos nós, em todas as eras, uma recomendação. Porque ele começa, é um salmo que se destaca assim, em termos de recomendação, porque se você observar lá no versículo de número 1, do capítulo 127, ou do Salmo 127, melhor dizendo, você vai ver que ele começa com o se o Senhor. Então, ele está dizendo, se você ouvir o que eu estou dizendo, a recomendação dessa palavra, então é um conselho que a gente precisa fazer, menção dele, atentar para ele. Porque a partir daqui está o segredo para a gente deixar a nossa família em pé, mesmo em dias de dificuldades como os nossos. No versículo 1, na parte A, ele está dizendo lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Obviamente, o que ele queria dizer, fazendo uma analogia entre um construtor que edifica uma casa e que ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa ter noção do que está fazendo para a casa não cair. Então, se o Senhor edifica a nossa casa, e a casa pode ser também colocado como família, a nossa família, ela não rui, ela não cai. Então, se nós estivermos baseados no Senhor, o Senhor é o sustentador da casa, o Senhor é o alicerce da nossa casa, Ele é o fundamento da nossa casa. Se não tiver Deus nesse negócio, não tem garantias de que as circunstâncias que você está vivendo, você sobreviverá a elas. Não tem. Então, nós precisamos buscar a Deus.
Na parte B do versículo 1, ele está dizendo o seguinte lá, que se o Senhor não guardar a cidade, então vigia a sentinela. Ele está falando a respeito de Deus como agora, não apenas sustentador, mas como aquele que cuida, como aquele que guarda, como aquele que traz proteção integral para a família, para o lar. E dentro desse ponto aqui, a gente lembra daquela palavra que nós falamos da providência de Deus. Providência nada mais é a ação divina em prol da humanidade que faz com que aquele que cria, governe. E aquele que governa, cuida. Então a garantia de que, uma vez que fomos criados por Deus, do governo dele e do sustento dele é real, quando nós estamos nele. A dificuldade é que muitos seres humanos, se não eu e você também incluído nisso, a gente quer fazer tudo sozinho. A gente quer se auto-edificar, se auto-sustentar, se auto-cuidar e não busca a vontade de Deus, não busca os princípios de Deus. Então Deus não pode fazer nada com aqueles que não querem. Então, diante dessa situação, a providência de Deus é demarcada para aqueles que deixam o Senhor ser o sustentador e ser aquele que cuida. Mas para isso nós vamos buscar, porque Deus já fez a parte dele. Agora, receber esse sustento e esse cuidado é a nossa parte. Então, receber diz respeito a confiar, a ir em busca, acreditar que Ele é poderoso para fazer isso. Todos estão compreendendo isso? Então, diante dessa minha fala, o versículo 2 agora, fala, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, ou seja, que vocês tiveram esforço, que se esforçaram para ganhar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Obviamente, Salomão está falando aqui da questão que, sem Deus, todo o esforço de sustentar a minha e a sua vida é inútil. Porque você vai conseguir sustentar por um tempo, mas você não tem garantia de sustentar por todo o tempo. E muitas pessoas, num tempo como esse, num período como esse, de dificuldades mundial, já está percebendo que não valeu a pena fazer tudo sozinho. Não valeu a pena fazer sem Deus. Não valeu a pena, foi perda de tempo, porque agora não tem garantia. Agora está em desespero. Então, pois nada pode substituir o amor de Deus através da providência dele na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, lá no capítulo de número 1, na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, ele fala assim, que nele tudo subsiste. Então não adianta a gente tentar, por meios humanos, substituir aquilo que só Deus pode fazer por nós. Então, uma vez que Salomão está dando esse recado, é um recado prático, entendem? Eu quero deixar claro que nem sempre eu e você percebemos que estamos fazendo coisas sozinhos. Estamos fazendo fora da dependência de Deus, fora do temor de Deus. Então, é também para nós resgatarmos essa premissa aqui, esse princípio fundamental para a nossa vida. Nós dependemos de Deus, gente. Nós dependemos de Deus. Então, lembre-se, quando você estiver num dia lá cheio de trabalho, cheio de hora extra, ganhando um salário bom, que da mesma forma como você clama a Deus no momento da dificuldade, da mesma forma a sua vida tem que ser lá no dia da abastança. Entende o que eu quero dizer? Porque muitos ao longo da vida não percebem isso. Está tudo indo bem? Então param de orar, param de viver uma vida integralmente para Deus, baseada na vontade de Deus. E é isso que eu chamo de vida independente de Deus. A gente parece que só, para aqueles que estão na igreja, parece que quem é independente de Deus é quem está no mundo. Mas é? Pergunto a vocês. Não. Basta você deixar de orar. Basta deixar você de buscar a Deus com propósito, com intenção de fazer alguma coisa, dele marcar a sua vida, dele forjar o teu caráter, você está já sendo uma pessoa independente de Deus. Versículo 3, ele continua dizendo, herança do Senhor são os filhos, o fruto vem do seu galardão. Assim, se você notou, parece que ele vem caminhando num sentido, e aí ele muda totalmente o sentido da fala dele. Porque ele está falando a respeito do cuidado, do sustento, do amor de Deus que é insubstituível, que a gente não pode mudar, essa necessidade do amor de Deus por nós, porque Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que detém a nossa vida nas mãos. E aí ele começa a falar de filhos. Por que ele faz essa menção? Porque no pensamento de Salomão, que é um descendente de Abraão, se você observar lá em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 2,
Deus promete a um homem com 75 anos de idade que ele teria muitos descendentes, que ele teria muitos filhos, que dele sairiam muitas nações. Então observa o que Salomão está pensando aqui. Ele está pensando que nós não vivemos sem o sustento de Deus, nós não vivemos sem o amparo de Deus, sem o cuidado de Deus, muito menos sem o amor de Deus. Mas ele também está dizendo, Deus cumpre as suas promessas. Porque baseado naquilo que ele prometeu a Abraão, hoje a gente vê um número enorme de pessoas que são judias e que são a prova viva de que Deus cumpre as suas promessas. Então por que você e eu devemos confiar no cuidado, no sustento, no amor de Deus, integralmente, sem dúvida, sem titubear? Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. E aí ele diz, ele não cumpre só a promessa a Abraão, mas cumpre a você também. Porque ele diz, herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre a sua recompensa, o seu galardão. Porque há um contexto também que ele está falando. Ele está falando em dias em que ter muitos filhos em Israel era um sinônimo de autoridade na sociedade, era sinônimo de influência na sociedade. Os pais que tinham muitos filhos tinham convicção também da promessa de Deus em sustentá-los até a velhice. Eles não seriam abandonados na sua velhice. Então, quem tinha muitos filhos em Israel naqueles dias era com certeza digamos assim, podiam ter convicção de que não lhes faltaria nada no dia que chegasse o tempo de limitação. Então, uma outra evidência do cuidado de Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre, não apenas porque Ele é Deus e quer ser glorificado. Deus não tem crise de identidade. Deus cumpre a sua promessa porque Ele sabe que nós somos altamente necessitados e por longo tempo, por prazo ilimitado. Você será necessitado até o fim da sua vida. Será que você pode repetir isso comigo? Eu terei necessidades até o fim da minha vida, mas a fonte do suprimento da minha necessidade é Deus, até o fim da minha vida, até o fim da minha vida, glória a Deus. É isso que nós precisamos ter entendimento, claro, no nosso coração. Até quando? Até o fim da nossa vida. Até quando a gente partir daqui e for para a glória, Deus vai estar sustentando a gente, porque Ele prometeu, e porque Ele é o Criador, Ele sustenta, Ele cuida e Ele ama, e Ele sabe que nós não vivemos sem o seu amor. Ele sabe, mais do que qualquer um de nós, Ele sabe. Então, partindo agora para o final desse texto, análise aqui da interpretação do texto, que depois a gente faz uma aplicação mais segura, versos 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo. Então, portanto, aquele que confia e estabelece a sua vida na promessa de Deus, Deus o honra. Vou repetir. Aquele que confia e estabelece a sua vida na promessa da palavra de Deus, Deus o honra. E aí até quando? Diga assim, até o fim da minha vida. Deus honra até o fim da minha vida. E é isso que você precisa ter de convicção. Amanhã você vai receber uma má notícia lá. Dali a pouco você vai ser alvejado por uma seta do diabo. E aí você vai dizer o quê? Deus me sustenta, Deus cuida de mim, Deus é fiel às suas promessas, Deus me ama e Deus vai me honrar até quando? Até o fim da minha vida. Entende? Isso vai trazer sossego para a tua alma. Então, era o que Salomão estava dizendo para nós aqui. Até mesmo nos momentos mais difíceis, quando você pleitear uma causa contra as adversidades, contra os inimigos. Porque em Israel, as famílias influentes, elas moravam bem próximo à porta da cidade. E quando a família era grande e pleiteava, no sentido de fazer demandas contra uma causa injusta, tinha influência. Então aqui Deus está falando, Salomão usando esse fato e falando para nós: se vocês estabelecerem a vida de vocês na minha palavra, vocês serão como essas famílias de Israel. Tudo aquilo que vocês pleitearem, tudo aquilo que vocês clamarem, tudo aquilo que vocês levarem diante de mim em juízo, eu vou estar do lado de vocês.
Então o que ele está ampliando? Vocês viverão debaixo da justiça de Deus, amparados pela justiça de Deus, até quando, gente? Até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Se isso não bastasse, nós poderíamos parar agora e orar e ir embora. Vocês já receberam uma informação preciosa de Deus. No entanto, há muitas pessoas que ainda ouvindo isso, elas não conseguem perceber o quão real pode ser isso na vida delas. E é com essa intenção que eu quero trazer essa mensagem a vocês, essa aplicação agora. Se a minha família pode ser inabalável diante disso que está estabelecido nas Escrituras, pastor, como é que eu posso desenvolver isso na minha vida, na minha casa? Porque a minha casa está à beira da ruína. O meu casamento está a um passo de ruir, a quebrar. Os meus filhos estão abandonados, eu não estou sabendo o que fazer. A minha casa está uma plena bagunça. E eu preciso voltar a ser essa família segundo o coração de Deus. Querem ser essa família segundo o coração de Deus? Rápido, prático, suave. Primeiro, admita a sua necessidade de Deus. Você tem que admitir a necessidade de Deus. Porque se você não fizer assim, você em dado momento, você não vai mais acreditar que até o fim da sua vida, Deus cuida de você, Deus te sustenta, Deus ama você, Ele vai cumprir a promessa dEle, Ele vai te honrar e não vai deixar que nenhuma injustiça impere sobre a sua vida a ponto de jogar você na lona. Seja qualquer coisa que acontecer na sua vida, em tudo você necessita de Deus, porque tudo nele subsiste, tudo depende dEle, você depende dEle. Admita, portanto, a sua necessidade de Deus. Porque fazendo esse paralelo, a gente enxerga o versículos 1 e 2, quando ele diz lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será trabalhar, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente granjeasse aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então aqui, quando a gente fala de necessidade de Deus, aqui nós estamos encaixados exatamente nessa situação de não termos convicção de um lugar seguro se estamos fora da palavra de Deus, do princípio da palavra de Deus. Desespero só chega para pessoas que não reconheceram antes a sua necessidade em Deus. Desespero só bate na porta do coração e vence, porque desespero bate na porta do coração de todo mundo. É ou não é? Recebe uma notícia lá de que chegou para você o dia da demissão. E aqui no Japão é um pouco cruel, né? Porque eles dizem assim, você está de aviso prévio. Você vai ter que ficar ainda ali, no mínimo 30 dias naquela empresa, contando os dias que você vai ficar desempregado, né? Então você fica velando muitas vezes o desemprego e não a chance que se tem de alcançar um novo emprego. É ou não é? Uma angústia. E cada dia que passa o relógio corre contra você, é ou não é? Quem já passou por essa situação aqui? Ninguém? Muitos aqui, né? Então, diante dessa perspectiva, a gente fala assim, e agora? E agora? Quem não teme, quem não tem esse relacionamento com Deus, quem não tem essa vida alinhada à vontade de Deus e não o conhece por experiência própria, o desespero tem uma chave que vai entrar no coração e vai fazer morada lá. Mas se eu e você estivermos aplicados naquilo que eu chamo de evidência de necessidade de Deus, ou seja, viver com prazer nas Escrituras Sagradas, meditando nas Escrituras Sagradas diariamente, fazendo dela o seu livro mais do que de cabeceira, fazendo o seu livro de coração, fazendo o livro que monitora o teu coração, monitora a tua mente, monitora os teus passos. Então, quando a gente deixa a Bíblia de lado, a gente está dizendo, eu não tenho necessidade de Deus. Entende o que eu quero dizer aqui? É fato isso para vocês? Talvez não seja uma coisa tão real, mas quando você deixa as Escrituras de lado, você está dizendo, eu não tenho tanta necessidade assim de Deus. Uma outra questão que evidencia a nossa real necessidade, e portanto, como o diácono Marcos falou aqui, né,
com a mulher do fluxo de sangue, a gente vai no meio da multidão, sendo pisoteado, apertado, empurrado, impedido de chegar para tocar na orla do manto de Jesus. A gente tem essa necessidade de tocar para que a gente receba dele, da parte dele, o sustento, a provisão, o milagre. É também vida de oração e consagração. Você reconhece essa necessidade de tocar nas orlas de Jesus para ser curado, para ser liberto, para ser vivificado dessa frieza espiritual que abate o teu coração quando você tem uma vida plena de oração. Quando você na sua casa tira tempo para orar. Quando você decide tirar um dia, pelo menos na semana, para jejuar, para fazer da sua carne agora mais um pouco ainda submissa à vontade do Espírito Santo de Deus. Quando você não nega a Deus a prioridade de ouvir a sua voz. Porque alguém que está buscando a Deus em oração está dando prioridade a que ele fale, que ele comunique os seus conselhos, que ele comunique as suas verdades. Então não tem como estar despreparado para o dia mau. Não tem. Não tem como ser pego de surpresa num dia, em qualquer dia de adversidade, quando o nosso coração está cheio da voz de Deus. Porque como diz Salmo de número 29, e é lindo esse Salmo, em dado momento ele diz assim, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E majestade também pode se traduzir como autoridade. Quando Deus fala, Deus dá uma palavra para não voltar atrás. Deus fala para designar assuntos espirituais poderosos que vão reverter o quadro da nossa vida. Então, como ouvir a voz de Deus se a gente não fala com Ele, se a gente não o busca, se a gente não o procura de uma maneira proposital para dizer, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ter a sua direção. Senhor, a minha carne tem feito abater no meu coração, mas eu não quero viver esse abatimento. Me dá a tua revelação, me dá a tua direção, fortalece-me nessa batalha, Senhor. Eu me fortaleço no Senhor e eu tenho certeza do teu poder. A tua voz é como o som de muitas águas. Eu ainda não fui e tenho muito anseio de um dia as cataratas do Iguaçu. Vocês são do Paraná e não foram, vou puxar a orelha de vocês, né? Está morando ali pertinho, do lado, né? Pega um ônibus, está ali do lado, vai lá, tira bastante foto, manda para o pastor para fazer vontade para ele, né? Mas eu penso que aquele cenário, na época da cheia das cataratas, quem já esteve lá, diz que o som das cataratas, aquelas águas abundantes caindo naquelas quedas, causa até um frisson assim na pessoa que está perto. É uma coisa emocionante. Então, quando eu penso em Salmo 29, eu lembro das cataratas do Iguaçu. Eu digo, meu Deus, o Senhor é poderoso mesmo. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, meu amado, não há abatimento que resista, não há demônio que vai ficar lá tentando vencer a guerra contra o Deus que está falando ao teu coração. Não há dificuldade que resista. Sabe por quê? Porque Deus já declarou que nos ama, e o amor dele nos impede de estar separado dele, porque o amor dele é como um abraço que não se cansa, é como um afagar que não desgruda. O amor de Deus é tão intenso e é tão intermitente, sem prazo, sem término, que nos assegura até em meio a tempestades, gente. Se você e eu cremos assim, eu e você nos aprofundamos ainda mais. Não vivemos só a ler as escrituras para ter delas os conselhos. Não vivemos apenas em oração e consagração para ouvir a voz de Deus e ter a sua direção. Mas nós vamos querer relacionamento com Deus. Então essa é uma evidência das mais patentes que alguém tem necessidade de Deus. E aqui vocês estão entendendo, ter necessidade de Deus não é um demérito, mas é mérito, é graça, é vida, é poder. Quanto mais necessidade você tem de Deus, mais ele percebe que você quer com ele relacionamento. E quem quer mais relacionamento com Deus, vai ser digno agora de ter aliança com Deus. Porque depende do Senhor, porque busca ouvir os seus conselhos, porque quer seguir a sua ordem. E aí, tem um detalhe no Salmo de número 25, no versículo 14, que me impacta todas as vezes que eu leio esse texto, que diz assim: o homem que teme ao Senhor
ele dará as suas instruções sobre o caminho que deve escolher. O homem que teme ao Senhor, o homem que, portanto, tem relacionamento com Deus, que aproxima-se de Deus para receber de Deus a vida dele, não o que ele pode dar apenas, para ser impactado com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. Estão compreendendo isso aqui, povo? Uma vez que eu imprimo esse caráter de Deus em mim, Deus, ele tem uma ligação tão forte comigo que não tem mais como esconder segredos. Então Deus vai começar a se revelar e se manifestar de tal forma que nós não teremos escassez de segredos espirituais, de instruções poderosas dos céus para lidar e nos reinventar, ainda que em situação que diga, você não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a sua família, não tem mais jeito para o teu casamento. Deus pode chamar à existência as coisas que não existem, povo. Por causa do poder que há nele, o poder que há na vida dele. Então essas atitudes, busca pela palavra, vida de oração, consagração, relacionamento com Deus, vai trazer a nós temor de Deus, temor do Senhor. E o temor aqui, que muitos de vocês sabem, temor não vem da palavra grega fobia, phobos, que é proveniente, de onde é proveniente a palavra fobia. Fobia, medo, pavor. Não é essa palavra usada nesse caso. Temor aqui é a palavra referente para consideração, para devoção forte e restrita, para relacionamento, necessidade de Deus. Então, quando eu tenho temor de Deus, eu estou evidenciando a minha real necessidade, a minha fome de Deus, o meu desejo, o meu anseio de que Ele que Ele habite ainda mais confortavelmente em mim, que Ele governe a minha vida, que Ele dirija os meus passos. Agora imagina o caráter de alguém que está vivendo nessa situação. Imagina a força do caráter de uma pessoa que tem relacionamento com Deus e, portanto, a convicção de que Ele sustenta, de que Ele cuida, de que Ele ama, de que Ele honra, de que Ele cumpre as suas promessas e de que Ele fará justiça até o fim da nossa vida. Imagina a força do teu caráter no meio das adversidades, meu amado, minha amada. Então eu quero levar você para esse esclarecimento um pouco mais ampliado agora na Bíblia. Eclesiastes capítulo de número 12, verso 13, eu começo aqui com os embasamentos bíblicos. Eclesiastes 12, 13, olha o que diz aí: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Salomão chega agora à conclusão de todo o livro de Eclesiastes. Quem já leu o livro de Eclesiastes inteiro aqui? É um livro de pura sabedoria. Então ele está dizendo, em toda essa sabedoria que vocês ouviram, eu declarando através dessas letras, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E dever aqui, ele está dizendo, é a maneira que todo o homem será preservado das coisas concernentes a este mundo. Temor a Deus vai fazer você ficar inabalável, resistente. Você não vai cair frente às agruras desse mundo. Não, e veja, em nenhum momento ele está dizendo que eu e você não passaremos por situações adversas e difíceis. Ele está dizendo que nós resistiremos, concordando com aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim a gente aprende também com o Salmo de número 128, nos versos 1 e 2. Nós estamos baseados no Salmo 127. Me chama a atenção que o contexto segue. No Salmo 128, no versículo 1 e 2, também fala dessa questão do temor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, versículo 1, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Vamos ler de novo? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então ele está dizendo,
a regra, a chave para você viver essa revelação, experimentar isso nos seus dias, temor do Senhor. Se você se aplicar em colocar a sua vida pautada nas Escrituras, se a sua vida for real de oração, de consagração, negando para a tua alma os desejos da tua carne, mas fazendo a vontade do Espírito, se você tiver em mente que o seu relacionamento com Deus precisa ser a cada dia mais aprofundado, estreitado, você viverá a bem-aventurança do Senhor por causa do temor que há no teu coração a respeito dele. Portanto, consideração, valorização, necessidade, fome de Deus. Aleluia. Como a gente está baseado nesse ano aqui, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. Então eu tenho fome e sede da justiça de Deus, meu irmão. Eu preciso ir em busca dessa minha aproximação de Deus. Eu percebo que tem muitos homens nesses dias que estão desesperados, literalmente desesperados. Porque a fonte de subsistência que eles imaginavam ser ininterrupta, ilimitada, foi-se. Horas extras. Um trabalho com um ganho de horas robusto, né? E tem muitos homens batendo literalmente cabeça, estão fazendo maus negócios. Estão maltratando a família, estão entrando em discussões em áreas que nem deveriam, tudo porque perceberam agora que viveram longe de Deus, viveram sem o amparo de Deus, basearam seus corações naquilo que era o ganho financeiro, material, e agora estão em desespero de causa. Então, se você está vivendo nisso, homem, receba essa palavra de Deus e você vai ver. Põe isso em prática. Começa hoje mesmo. Tira um tempo, porque é uma escolha que você tem que fazer, é ou não é? Gente, o número de entretenimentos que a gente tem hoje é covardia. Se você falar assim, pastor, eu não tenho tempo. De fato, eu vou dizer, não tem. Se você tiver só a escolha por entretenimento, você não vai ter tempo para a vida de oração, leitura da palavra. Você não vai ter mesmo. É covardia, gente. Hoje nós temos internet, tem YouTube, tem uma infinidade de mídias sociais, tem Netflix, Apple TV, tem mais o quê? Tem um monte aí, né? Estão dando até desconto de 1 ano, não precisa pagar nada para você se enxafurdar lá, de tanto filme, de tanta coisa para matar o tempo. Literalmente matar o tempo. Você está fazendo morrer um tempo proveitoso, quando você poderia dar vida ao tempo. Dar vida a um tempo em que não precisa, e eu quero dar aqui, abrir um parênteses, você não precisa fazer 3 horas de tempo a sós com Deus, não precisa, porque se você fizer 3 horas hoje, você vai ter a tendência de não fazer nada amanhã, porque você vai fazer um banco de horas, e não existe banco de horas no que diz respeito a relacionamento com Deus. Tem gente fazendo banco de horas. Pastor, eu passei 4 horas orando, orei 2 em línguas, 2 em língua idiomática, então não são, falou, maravilha, faz isso amanhã e depois, até acabar. E aí, filho? Se você fizer isso, você está estabelecendo um relacionamento já lá no fundão, né? Com Deus. Você já está aprofundadão com Deus. É bom que se faça assim. Mas entre o real e o ideal e o real, nós não podemos mentir para nós. A menos que você fique de madrugada, orando todo dia 4 horas, você vai continuar nessa progressão. Eu não quero colocar uma coisa aqui para você que não seja prática. Então estabelece do teu dia 30 minutos. Você pode dividir até em 2 partes. 40 minutos, divide em 2 partes. 20 minutos na manhã, lendo a palavra. Recebendo a revelação da palavra. Aí você pode quebrar esses mais 20 minutos aí se você quiser. Passa ou na hora do teu almoço lá, passa orando um pouco lá na presença de Deus. Ou você pode fazer isso à noite, quando chegar em casa, ler mais a Bíblia e orar um pouco mais. Mas para isso você vai ter que tirar aquele pedacinho do seu entretenimento. E aí escolha, eu posso te dizer, é um investimento que você está fazendo. Porque o filme que você viu vai ser muito bom, vai agradar a tua alma, mas alimentar o teu espírito não vai. Mesmo que for um filme evangélico, não vai. Porque o que alimenta o seu espírito é a sua necessidade de Deus, é a sua fome de Deus, entende o que eu quero dizer? E a sua fome de Deus vai te levar para perto de Deus, vai te levar para se alimentar de Deus, e não de um subterfúgio, não de um caminho que supostamente é de Deus, entende? Por exemplo, receber a oração de Deus é bom, receber a oração de alguém sendo feita a Deus é bom,
Mas isso vai alimentar o teu coração? Não. Isso é como mandiopan. Lembra do mandiopan? Vocês não são da minha época. Mandiopan era uma fitinha assim de qualquer coisa lá que eu não sei o que era. Uma pururuca, lembra? Pururuca. Quem comeu pururuca aqui já? Joga um pedacinho lá da gordura. Aí enche, fica um negócio grandão, né? E aquilo não alimenta, aquilo dá uma tapeada na fome, né? Então, receber a oração do outro, participar de um culto como esse, que você ouviu testemunhos, se você ficar se alimentando disso para sempre, é como se alimentar de mandiopan, filho. Você não vai crescer. A sua fé não vai ser robusta, a ponto de resistir os dias da adversidade. Mas se você estiver comendo no prato de Deus, que Ele te dá todo dia, com a palavra nova, a canção que você entoa para Ele, a adoração que você faz para Ele, a oração que você faz para Ele viva, pujante, queimando o teu coração de amor por Ele, o seu tempo de oração em línguas que edifica a si mesmo, não é? Isso aí você está se alimentando de Deus todo dia. Então, no dia que bater a fome ali, você não vai ficar, senão, segundo o que está escrito em Salmo de número 128, versos 1 e 2. Vou repetir. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Será que você pode dizer assim, a minha fome e sede de Deus vai me levar a um fim que tudo me irá bem? Então eu vou perguntar para você, e aí, irmão? Tá tudo bem? Tudo bem. Aí você pode ampliar. Eu tenho respondido isso. Eu estou melhor do que eu mereço. Tá tudo bem. Tá tudo indo bem. Sabe por quê? Não é a garantia das respostas do mundo. Não é a motivação que pessoas possam me dar. Não. É porque eu tenho certeza de que Deus está cuidando, está sustentando, vai cumprir sua promessa, vai me honrar e vai agir com justiça em meu benefício. Aleluia. É isso aí, meu irmão. É nessa pegada que a gente vai se sustentando. Então, temor do Senhor baseia a nossa vida para a gente não desistir. Fortalece o nosso caráter como um caráter vencedor, um caráter firme. Quem quer um caráter firme aí? Aplica isso que você aprendeu a partir de agora. Agora, um segundo ponto aqui que faz dessa palavra verdade para nós, a ponto de nós tornarmos a nossa família inabalável, é que o meu temor a Deus, porque a minha necessidade, como vocês viram, vai promover temor a Deus. Então, à medida que o meu temor a Deus está definido, ele vai definir também a firmeza do caráter de toda a minha família, das pessoas que me cercam. Porque o meu exemplo vai fazer com que ou eles se constranjam pelo amor de Deus, ou eles repliquem as mesmas ações que eu estou dando de exemplo. Então, quando eu vivo em temor, será que você pode repetir isso comigo? Quando eu vivo em temor, eu tenho o meu caráter firme, as minhas atitudes são vitoriosas, frente às adversidades, inevitavelmente, isso influencia a minha família. Imagine que você está recebendo uma má notícia como mulher, não pode trabalhar, enfim, tem alguma situação lá que te impede. Você começa a chorar. Os seus filhos te veem chorando. O que acontece? Eles vão começar a chorar. Aí o pai chega do trabalho em casa. Aí vê a mãe chorando, os filhos chorando. O que vai acontecer? O pai não vai chorar. O pai vai ficar bravo. O pai vai ficar nervoso. E aí vai ter motivo sim para chorar, né? Porque aí, meu irmão, Satanás vai entrar naquela ira, naquela discórdia, confusão e vai implementar a sua cilada ali para destruir a família. Agora vamos replicar no coração que está firme no Senhor, que sabe quem o Senhor é, portanto no temor do Senhor, porque cultivou essa vida de necessidade de Deus. Quantos aqui tem necessidade de Deus agora? Vocês compreenderam o que é ter necessidade de Deus, né? Portanto eu tenho necessidade de Deus, eu orei, eu li a Bíblia. Atacou-me uma seta lá de notícia ruim, alguém que falou mal, alguém que está puxando meu tapete lá na empresa. Aquilo tende a bater o meu coração, mas a palavra vem e forma um escudo, o escudo da fé. Certo? A palavra me solidificou agora, me colocou num rochedo que não me abala. Eu falo assim, pode falar o que você quiser, meu amigo. A última palavra quem dá na minha vida é Deus.
Pode trazer essas notícias aí diabólicas, o tanto que vocês quiserem. A última palavra quem dá na minha vida é Deus. Se você tiver essa convicção, sua esposa está chorando em casa, os filhos estão chorando, você vai dizer assim, estão chorando. Calma, gente. Por que vocês estão chorando? Ah, mas é porque o fulano falou isso. É porque a ciclana falou isso. Me ligou, me deu essa má notícia. Falou, não, vamos orar agora. Olha o ciclo. O ciclo do temor a Deus. Eu cheguei forte. Eu vou replicar a minha força em casa. Mas não a força minha, humana. A força que Deus me deu naquele dia. Porque eu me alimentei em Deus. Porque eu saciei a minha fome e minha sede em Deus. E aí, os filhos vão olhar para o pai e vão fazer assim. Não, vou parar de chorar, o pai não está chorando. Aí a esposa vai olhar para o marido e vai dizer assim, pô, se ele não está chorando, eu vou parar de chorar. E aí, quer dizer, a vida de Deus, eu estou dando um exemplo aqui, que talvez tenha acontecido isso na sua casa, ou ainda vai acontecer, em nome de Jesus, né? Como uma resposta de Deus, como uma prática disso que você está ouvindo aqui. Mas em tantas circunstâncias, por exemplo, pastora Débora, até eu entrei aqui na palavra tão rápido, gente, que eu estava fervilhando no meu coração aqui para pregar, que esqueci de dizer a razão pela qual a minha amada não está aqui hoje comigo. Ela passou por uma cirurgia, tirou um lipoma, que é um abscesso de carne que nasce em algumas pessoas, e ela tirou isso na sexta-feira, portanto ela ficou internada sexta, sábado, domingo e segunda-feira, em nome de Jesus. Eu vou pedir a sua oração para ela sair do hospital, voltar para casa, que ela já não aguenta mais, ela não aguenta mais ficar no hospital, e eu também não aguento mais ficar sem ela em casa. Me faz muita falta. 27 anos a gente já está juntos, né? Entre conhecer, namorar e casar, 27 anos, meu Deus. É muita vida e eu não quero mais um dia ficar sem ela em casa, né? E eu preciso muito da oração de você, ó. Necessidade de Deus, oh meu Deus, responde a minha oração, né? Então, diante disso, voltando aqui, eu muitas vezes a peguei em uma situação que ela estava apreensiva. E como eu conheço a pastora Débora quando ela está apreensiva? A respiração dela muda. Ela começa a respirar por etapas. É que nem carnê das Casas Bahia, né? Tudo a prestação, né? Aí ela respira. Ela respira na velocidade da pulsação do coração. Tum, 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 né? Ela não respira completo, ela respira. Falou, opa, peraí. Você tá bem? Tô bem. Tá bem mesmo? Tô bem. Não, tá bem não. Vem cá, abre o coração, vamos conversar. Em contrapartida, ela também sabe o dia que eu não tô bem. O dia que eu não tô bem, eu tô olhando para baixo. O dia que eu não tô bem, eu tô vidrado, tô olhando pro nada, sem razão. Tô tomando café com ela, tô conversando com ela, de repente eu paro, começo a olhar pro nada. Ou os dedinhos começam a ficar assim. Aí ela fala, o que esses dedinhos estão mexendo aí, né? Então é um sinal, ela tá percebendo. E aí ela diz assim, vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Vamos falar para Ele entrar no nosso coração agora, tirar isso do nosso coração? Vamos unir a nossa fé aqui? Vamos entrar em concordância? Porque concordância, gente, é um princípio poderoso, que vocês como casais perdem quando não oram juntos. Vocês estão perdendo. Se vocês ao longo de anos estão casados e não oram juntos, perderam muito tempo. Então pega esse princípio, o princípio da concordância. Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, concordarem a respeito de qualquer coisa debaixo do céu, eu virei sobre eles e darei a eles a resposta das suas orações. Então, se você não ora junto com a tua esposa, perdeu tempo. Começa agora. Então, a gente ora, o temor de Deus vem, aciona o temor de Deus. Ele vem, firma o nosso caráter, aquela situação que tende a nos abalar, agora é resistida pelo poder que há no nome de Jesus. O amor de Deus inunda a nossa vida, e aquela situação bate uma, bate duas, a terceira nem bate, porque Satanás não é persistente. Porque a perseverança é fruto do Espírito, e como Satanás não tem o Espírito Santo nele, só eu e você vencemos, aleluia. Quem vence é o que está perseverante no Senhor, e o seu temor a Deus vai fazer você perseverante. Então, eu quero lembrar que caráter é transmitido por meio de atitudes. Caráter não é uma coisa que aprende na escola, caráter não é uma coisa que aprende com os graus de matérias acadêmicas que nós aprendemos. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, você pode ser semideus, mas você, se não tiver atitudes parelhas à palavra de Deus, o seu caráter não será bom. O seu caráter não será firme
não será um caráter inabalável, porque o caráter é transmitido. O caráter de Deus foi transmitido para o homem, o primeiro homem. Ele se perdeu, mas Deus mandou o segundo Adão, para que nele nosso caráter fosse resgatado, fôssemos transformados em nova criatura. E esse segundo Adão é Jesus Cristo de Nazaré. Quando a nossa vida está empenhada em Jesus, o nosso caráter é firme, o nosso caráter é inabalável, porque ele transmite a nós o caráter dele. Então, com as nossas atitudes praticamente firmada num caráter firme, é óbvio que a gente vai transmitir bom caráter para a nossa família, o caráter de Deus. E não por acaso o Senhor recomenda que o ensino de princípios espirituais, presta atenção nisso, não por acaso o Senhor recomenda ao longo da Bíblia que os ensinos sobre princípios espirituais fossem transmitidos por meio de atitudes, e não por meio de teoria, e não por meio de fala. Por isso que Jesus falava e fazia, ou ele fazia e depois ele explicava. Ele sempre tinha alinhada a prática com a fala, ou a fala com a prática, porque esse é o princípio como se transmite caráter para a nossa família. Se você quer a sua família com uma posição firme no dia da adversidade, a ponto de não sucumbir àquilo que a gente tem visto aí fora, muita gente, usar como desculpa para a desistência até da fé, você e eu precisamos ter esse princípio no nosso coração, transmitir caráter por meio de princípios espirituais em atitudes, demonstrados em atitude. Vamos ver isso na Bíblia? Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo de número 6, começa por aí. Deuteronômio capítulo de número 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Deus está falando com os pais das famílias aqui. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Está vendo aqui? Observaram como que é prático? Você receberá essa palavra, desenvolverá no seu caráter, e o seu caráter terá que ser transmitido, o seu caráter terá que ser reproduzido em atitudes ao longo do dia para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa e para as suas gerações, para as pessoas que estão ao seu redor. Então hoje, se o meu caráter não está tão firme, se a minha boca tem liberado palavra de maldição, se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre deliberando ações que provêm do diabo através da minha boca, através do meu coração, eu preciso mudar isso, porque isso está contagiando, isso está afetando a minha família. Então se você tem liberado palavras ruins lá, para agora, em nome de Jesus, muda a tua palavra. Se você tem se estressado, deixa a ira, abandona o furor, porque isso vai acabar mal, como diz lá, Salmo de número 37. Então, levante-se, ore, peça a Deus orientação. Não está sabendo ouvir a Deus? Busque conselhos. Vou fazer cair por terra um outro mito aqui hoje. O pastor está ocupado. Não vou buscar conselho porque o pastor está ocupado. Isso é mentira do diabo, meu irmão. Porque um pastor, ele precisa obrigatoriamente, se ele é um verdadeiro pastor de ovelhas, ele tem que atender as ovelhas. Ele precisa amparar as ovelhas, ele precisa dar ouvido para as ovelhas, ele precisa dar conselhos de Deus para as ovelhas. Se você ouvir alguém dizer isso para você, não pode falar comigo porque o pastor está ocupado, você tem que repreender logo o espírito de Absalão. Você tem que falar assim, fora daqui, espírito de Absalão. Você está me impedindo de chegar lá, naquele que pode me dar um conselho sábio. E não vou fazer isso não, vou ligar agora para o pastor. Porque o pastor certamente vai me dar uma palavra que eu não estou sabendo lidar com a minha família. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, você pode procurar a pastora, até no hospital ela está atendendo gente. Ela dá conselho pelo celular, enfim, não está impedida de falar. Então, eu estou aqui estendendo essa minha fala para deixar isso muito categorizado. Se você ouvir por aí que o pastor está ocupado, isso é mito, tá bom? Tudo bem? Se eu não atender você na hora, saiba que eu posso te atender logo depois que eu terminar o compromisso que me impediu de atender a sua ligação. Mas eu vou te atender. Já aconteceu isso com muita gente aqui, eu tenho certeza que eu respondi, e se eu não respondi, estou aqui pedindo perdão para você, mas eu tenho clareza no meu coração que eu respondo suas ligações. Então faça isso sempre. Você não está sozinho, e não é sozinho naquele jargão da pandemia.
você não está sozinho, porque você tem uma igreja que tem por missão abençoar as famílias da terra. Então nós precisamos começar a ser abençoados nessa igreja aqui, irmãos. Amém? Senão a gente vai ficar batendo cabeça. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu vou esperar o pastor ser revelado de Deus, que eu estou precisando de um conselho. Meu irmão, eu não sou cigano, eu não tenho bola de cristal. Não dá. Entende o que eu quero dizer? Você tem uma dor, você tem uma situação que precisa abrir o teu coração para buscar ajuda. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Vem buscar conselho. Para um pouco para receber um conselho. Na multidão de conselhos, a sabedoria, diz a Bíblia. Então nós precisamos ter isso em mente. O pastor é para isso. Vamos seguir um outro texto aqui? Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Um outro texto falando de criação, de família, de filhos e tudo mais. É o João 3,16 no que diz respeito à prática de pais e filhos, né? Segundo o modelo de Deus. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, tá vendo? Ensine a criança ou seja, dentro do mesmo caminho. Não é apontar o caminho, é ensinar fazendo a mesma coisa, praticando o mesmo princípio. Esse faz uma grande diferença aí nesse texto. Ensine a criança dentro de, estabelecido em, entende? Então, estabelecido no mesmo caminho. Agora eu vou levar você para Efésios 5:25. Efésios 5:25 diz assim, ó: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o autor aqui, no caso o apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, tivesse dito, marido, ame as vossas esposas, nós poderíamos ter uma desculpa, eu não sei como amar minha esposa. Mas ele deixa um paralelo, uma prática. Como, ou seja, da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, se você não está se entregando à sua esposa, se você não está ouvindo, parando para estabelecer comunicação, se você não está sensível às dores dela, se você não está preocupado com ela mais do que com você mesmo, você está infringindo a regra do praticar. Você só está falando de amor, mas não está amando de fato. Porque o modelo é Jesus Cristo. Quando você ora a Jesus, Jesus te responde? Quando você clama um milagre para Jesus, Jesus para tudo para promover um milagre na tua vida? Claro, Ele te dá atenção, Ele prometeu estar conosco até o fim das nossas vidas. Sim ou não? Mateus capítulo de número 28, versículo 20, e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então eu e você, maridos, presta atenção, eu e você precisamos praticar isso, para estabelecer uma esposa, é como o pastor Alexandre pregou aqui, uma ocasião, uma palavra muito inspiradora. Ele diz que as nossas esposas, elas precisam ser tratadas como um avião. Por quê? Porque avião nunca é velho. Sabia que não existe avião velho? Existe avião experiente. Existe avião que voam milhas e milhas, né? Horas e horas, mas não tem avião velho. Na linguagem dos pilotos não existe avião velho. Existe sim avião sem manutenção. Então você, como cabeça do lar, precisa dar manutenção para o teu avião. Se o teu avião está parecendo um teco-teco da época do 14 bis, filho, dá uma equipada no teu avião aí, mano. Certo? Bota umas turbinas legal, né? Levanta a turbina aí, certo? Dá uma equipada no teu avião. Você está deixando o teu avião muito no hangar. Você está deixando o teu avião empoeirado. Começa a ouvir mais, começa a dar mais palavra de elogio, palavra de apreciação, reconhecer o trabalho que elas fazem repetitivos em casa. Eu não aguento, gente. É um negócio que você fala, lavar roupa todo dia, passar, toda quinzena tem que passar a roupa, cozinhar todo dia. Fala aí, irmão, se isso aí é tarefa para nós. Jesus! Rapaz, eu carrego peso, eu penso, eu crio, eu faço qualquer coisa que você me pedir. Mas se você me botar numa casa um mês para fazer a mesma coisa, um mês eu fico doido. Depois de um mês eu vou para o hospício. Eu não aguento. É ou não é? Eu ajudo em casa, é óbvio.
Se eu estivesse aqui falando para não ajudar, eu estaria cometendo um grave erro. Eu ajudo em casa, faço lá aquilo que eu nem preciso perguntar. Falo, eu vou passar aqui um aspirador, vou fazer alguma coisa, tirar lixo, essas coisas já está no meu código de honra com a minha esposa. É cuidar da esposa, entende o que eu quero dizer? Isso aí é equipar o teu avião. Porque tem muito cara que quer voar com o avião à noite, entendeu? Que quer dar aquelas voadas, aqueles rasantes, né? Mas só que não cuida do avião, filha. Você tem que cuidar durante o dia do avião, senão o avião não funciona à noite. Não voa. Não avoa, como diz o nordestino lá, né? Não avoa. Aí você vai ficar reclamando, pastor, como é que faz para o avião voar? Aí eu falo, filho, eu sei fazer o meu, você eu não posso. Pois bem, vamos mais para a palavra aqui, ó. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 1 e 2, diz lá: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Se há alguma coisa que toca o coração de um homem, é a firmeza do caráter de uma esposa. É a firmeza do caráter em Deus que uma esposa possui. Porque, como eu disse, firmeza de caráter é transmitido através de atitudes. Vocês pensam que vocês não são mulheres honradas quando dizem, vamos orar? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos ao culto hoje? Podemos chegar atrasado. Vamos chegar lá para deixar o nosso coração. É esse toque das esposas fundamental para o esposo também, às vezes, tirar um pouco a cabeça das preocupações alheias e se compenetrar, se concentrar em Deus. O grande problema é quando as esposas, elas pegam essa autoridade do caráter firme e querem governar a casa. Elas não conseguem governar a casa por muito tempo, porque da mesma forma como eu disse para vocês, que eu não aguentaria 30 dias ininterruptos, tomando todas as funções da casa, cozinhar, passar, cuidar de filho e tal, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma, vocês não aguentam ficar por muito tempo assumindo todas as responsabilidades e tendo que buscar todas as respostas para situações que não existem respostas fáceis. Tem mulher que se desestabiliza de uma tal forma que depressão é o mínimo que elas chegam. Tem mulheres que estão em ruína, porque estão tentando assumir um posto que não é delas. Por conta, muitas vezes, da omissão do marido, sim, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Seus maridos não aprenderam a ser maridos, senão com o modelo do pai deles. Aí você fala, meu Deus, pastor, eu estou perdida. Você descobriu isso agora? Fica na fé, minha irmã. Porque Deus, presta atenção, segredo agora. Deus vai fazer você um instrumento a partir da sua fé, da sua devoção a Deus, da sua necessidade, da sua fome de Deus. Deus vai chamar à existência as coisas que não existem no teu marido, através do quê? Do teu exemplo. Do teu caráter firme em Deus, do teu caráter dependente de Deus. Por quê? Você não vai tomar a atitude que ele precisa. Você vai ser conselheira dele. Ele não sabe fazer, ele vai fazer como você está fazendo. No momento que você tem dúvida, você chora nos pés de Jesus. Chora ou não chora? E é bonito isso, ver as mulheres chorando na presença de Deus. Isso toca o coração dos maridos e ensina os maridos a também chorarem nos pés de Jesus. E quando o marido chora na presença de Jesus, minha amada, pode levantar a mão para o céu, você está recebendo o marido segundo o coração de Deus. Porque enquanto ele chora, Deus está fazendo algo no coração dele, com a sensibilidade que ele está devotando a Deus, Deus está promovendo de maneira sobrenatural, alguma coisa que você não vai precisar bater cabeça, e não vai precisar chorar em outro lugar, a não ser nos pés de Jesus, por desespero, por falta de esperança, ou
porque o seu casamento está ruindo e você não sabe o que fazer para manter o teu casamento em pé. Então não abra a tua boca para reclamar agora. Não abra a tua boca para condenar o teu marido agora. Não abra a tua boca para liberar palavras de maldição. Enalteça, engrandeça, abençoe o teu marido naquilo que ele já está fazendo. Falta muita coisa, mas pede a Deus, Senhor, que ele chore da mesma forma como eu tenho chorado nos teus pés, porque eu sei que no dia que isso acontecer, o Senhor vai chamar à existência as coisas que não existem, e ele será um marido segundo o teu coração. E por fim, Efésios capítulo 6, verso de número 1 ao 3, dentro dessa parte de que caráter é transmitido através de atitude. Ouçam bem todas as faixas etárias, porque isso não está, esse texto que eu vou ler, não está limitado a filhos pequenos ou a filhos adolescentes que estão debaixo de submissão aos pais. É para todos os filhos. Se você tem pais vivos hoje, você precisa atentar para esse fato aqui. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Continue, por favor. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quando fala do aspecto de honra, eu não estou falando de submissão, porque até a fase em que os filhos estão debaixo da tutela dos pais, então eles estão em submissão, ou seja, eles precisam andar na missão dos pais, submissão, certo? Então eles precisam andar na direção em que os pais estão levando, na direção em que a cultura daquele lar estabeleceu. Então eles andam debaixo de submissão aos pais. Quando eles casam ou constituem-se emancipados no sentido financeiro e vão morar na sua própria casa e têm lá a sua própria vida, eles, dentro daquele contexto estabelecido nos princípios que os pais ensinaram, agora eles vão apenas honrar os pais. Porque imagina você casado, sua mãe fala assim: meu filho, eu não quero que você fique com ela hoje, eu quero que você vá lá tomar um chazinho com a mamãe. Acabou teu casamento, filho. Se você se submeter a isso, teu casamento já acabou. Ela não gosta da tua esposa, mas você não casou com a tua mãe, você casou com a tua esposa. Então você tem que preferir a tua esposa agora, e não a tua mãe. Você tem que dizer para a mamãe: você me abençoou. Agora não tem essa coisa de não gostar, não tem devolução. Não tem saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Não tem. Não existe, né? Então, diante dessa máxima, tem que agora entender que eu vou honrar a senhora, mas eu não posso me submeter ao que a senhora está dizendo. Não dá. Entende o que eu quero dizer? Tem muito casal hoje em dia que tem esse medo. Fala: ai, como que eu vou falar com meu pai? Eu não vou na casa dele, porque eu não estou afim de ir na casa. Tem que falar. Você não precisa ir na casa dele se você não quiser. Mas honra, liga: pai, eu não vou hoje, mas domingo que vem eu vou, não tem problema, a gente estamos junto, né? Conclusão: honrar é para todas as faixas etárias, até o fim da vida. Então tem muita gente que não está passando um caráter firme para a família, porque não honra. Imagina o seu filho vendo você tratar o seu pai da maneira como você tem tratado ultimamente. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, minha irmã. Maneira como você fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Eles vão replicar o que você está fazendo. Uma ocasião, teve lá um entreveiro entre meu pai e minhas irmãs, meu irmão. E um deles ficou muito bravo com meu pai e começou a esbravejar e falar. E os meus filhos estavam do meu lado na transmissão lá que nós estávamos conversando. Aí esse texto veio na minha mente: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias porque isso é justo, e para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Aí eu olhei, esperei ela falar, ela falou, desabafou. Eu disse: talvez o que você quer que eu fale, eu não vou dizer para você. Porque quem garante que ele não vai falhar de novo? Ele é ser humano.
assim como eu falho e Jesus me perdoa, ele é digno do meu e do teu perdão. Porque nós, aí eu lembro que eu olhei para ela assim e falei assim, nós temos filhos. E quando eu ficar velho, eles já sabem como que eles deverão me tratar quando eu falhar com eles. Que eu vou falhar com eles. Inevitável. Aí os filhos faziam assim. Como se dizendo, é isso mesmo. Não vale a pena falar mal do vô hoje, porque se o senhor deixar falar mal do vô agora, a mesma flecha que o senhor jogou nele vai voltar para o senhor daqui a alguns anos. Porque eu pelo jeito, eu não sei não, mas eu acho que eu vou ficar ranzinza, gente. Eu acho que eu vou. Porque, rapaz, eu às vezes olho para mim e falo assim, nossa, eu tô chato hoje demais. Meu pai, tira isso de mim, meu Deus. Sai desse corpo que ele não te pertence. Só reconhecer quem é você hoje, querido. Vai piorar um pouquinho mais quando chegar na velhice. Deixa cair a ficha aí, não, sabe? Que precisa falar isso. As pessoas acham que vocês vão ficar bonitinhos, nós vamos ficar pelancudo, filho. Nós vamos ficar que nem pelicano, gente. Não tem jeito, vai envelhecer. Não tem jeito de modificar as coisas. E a gente precisa honrar essas pessoas. Tem que honrar, povo, tem que honrar. Eu não tenho perdido isso de vista. Os pastores Alexandre e Maria continuam sendo pastores amados no nosso coração. Eu ligado, falado com eles. Nós conversamos. A conversa mínima, quando a gente fica conversando, é 2 horas. É 2 para 3, se não 3:30, 4. A gente fica conversando. E eu tenho prazer de conversar. Não ligo para dizer, tem que ligar de novo. Não. Você tem que saber abrir teu coração para isso, honrar. Se você não honrar, filho, você vai perder muito. Porque você olha só para o lado sombra da pessoa, você perde o lado luz também dela. Se você olha só para o lado dos defeitos e se afasta dela, você também vai perder o lado luz. Vai perder o lado das virtudes dessa pessoa que pode te ajudar. Senta com o idoso e começa a ouvir as histórias desse idoso, para você perceber o que é garra, o que é vontade, o que é fé. Você vai entender o que eu estou te falando. Mas se você não honrar, perdeu, mano. Já era. Perdeu tempo. Por fim, falta de temor demonstra desprezo à promessa de Deus. E sem a promessa de Deus não há manifestação de Deus. É por isso que muitas pessoas se abatem na hora das adversidades. A primeira coisa que se abate é a fé. Eu não sei se é porque sou pastor já há um bom tempo. Eu falo, meu Deus, essa história sempre se repete. Assim, vem momentos de prosperidade nas nações, a igreja enche. Nossa, Deus, é batismo para tudo que é lado. Né? Você batismo em rio, batismo em piscina, batismo até no espaço. Tanta gente que chega na igreja. Aí chega qualquer momento de crise social, a igreja se esvazia. Eles falam, meu irmão do céu, onde vai parar isso? Só na glória. Porque na glória é definitivo, entrou lá, não sai mais. Viu? Então, você que quer metade com Deus, ficar metade com Deus, metade sem, então, ó, você já fala, pai, eu não quero subir, eu não quero ir para agora, porque você entrou lá, não vai sair nunca mais, tá certo? Estou te avisando para você não reclamar quando chegar no céu. Eu não posso sair daqui, não posso dar uma escapulida, né? Porque tem gente que pensa assim, fala assim, poxa vida, esse negócio de reino está muito sério, então deixa eu dar uma escapulida, né? Então, esse pensamento não tem no céu, tudo bem? Você quer ir para o céu? Então você já tem que aprender a ficar sério com Deus aqui. Na adversidade, sério com Deus. Na bonança, sério com Deus. Na abastança, sério com Deus. Na pobreza, sério com Deus. Na dificuldade, sério com Deus. Naquilo que você está rompendo, está vencendo, sério também com Deus. Amém, igreja? E assim a gente estabelece a nossa vida nesse último texto que eu quero ler com vocês hoje para deixar a nossa família inabalável. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36. Agora eu vou pedir para você ficar em pé, para a gente ler essa palavra de Deus aqui em alto e bom som. Olha o que diz aí, ó. E eu vou ler uma vez o texto e depois eu vou parafrasear o texto para a gente tomar posse dele, tudo bem? Primeira leitura aqui, Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Agora vamos parafrasear para tomar posse? Repita comigo assim: eu preciso perseverar, para que, havendo feito
a vontade de Deus, eu alcance a promessa. Portanto, não perderei a minha confiança no Senhor, porque ela tem grande recompensa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, completos em Ti. Queremos sair daqui hoje, nosso amado Deus, com a nossa família em pé, para sermos instrumentos de glória para o Teu nome. Há muitas...